Mas nossa produção aqui trouxe um fato, né? Um fator importante, que são as ausências do São Paulo e o quanto que isso interfere na produção de gols, né? E a gente tem a última lesão do André Silva, que é o artilheiro do São Paulo ainda da temporada, artilheiro da Copa Libertadores, então vinha fazendo muitos gols, né? Importantes para o São Paulo, mas não só ele, né? São ausências importantes aí, então. E esse número da lesão do André Silva, né? Antes de ele machucar, foram 13 jogos e, cara, quase 20 gols marcados, né? 19 gols marcados, média de 1,46 por jogo. Após ele machucar, foram 4 jogos, 1 gol marcado, média de 0,25 por jogo aí, então, no São Paulo. Pri, por óbvio que são só 4 jogos, né? E eu fiquei pensativo também quando a gente falou dessa crise do ataque do São Paulo, quando a gente comentou, quando eu fiz essa pergunta também para o Crespo, né, questão de confiança, né, o que ele avalia que está faltando para o São Paulo conseguir marcar, e aí ele falou, foram 2 jogos, né, nos últimos 3 dias a gente não conseguiu marcar. E de fato, assim, é um corte muito pequeno, né, o jogo contra a LDU, um jogo muito importante, mas que o São Paulo foi mal no ataque, e o Santos igualmente, né, também um jogo ali de Campeonato Brasileiro que o São Paulo não conseguiu marcar. Queira ou não queira, foram 3 dias mesmo de diferença praticamente, né? Um jogo quinta-feira, o outro jogo foi, assim, domingo, 4 dias que sejam ali, né? Entre os jogos. Então, cara, não é uma questão, assim, que é um grande tabu da temporada. São Paulo não tem esse sofrimento crônico durante o ano. Mas com essas ausências, e aí esse número, assim, talvez mostra bastante isso, é um São Paulo que precisa achar alternativas dentro do seu ataque, e isso talvez é o ponto de maior desequilíbrio para que a torcida tenha assim, total confiança. Acho que a gente tem que estar confiante pro jogo de amanhã. Não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente falou da LDU que não é um time nada demais também, mas esse fator de bola na rede e o fato psicológico que envolve precisar de 2 gols, talvez é o ponto de maior preocupação que a gente tem no jogo, né, Pri? Com certeza, Gabi. Quando a gente analisou os reforços do São Paulo aqui nas lives do AT, né, no retorno da data FIFA e tal, a gente falou sobre como o São Paulo, hoje, para mim, pelo menos, ele é muito bem servido em todas as posições, basicamente. Eu gosto muito, eu acho que principalmente a zaga ali, a volância, cara, é o famoso tanto faz. Obviamente, cada um do seu jeito e tal, mas tem muitas opções. A lateral esquerda, que era um problema, de repente tem 2 opções muito boas, enfim. O Mailton também, apesar de ter feito um jogo ruim contra o Santos, já mostrou que tem potencial. Aí quando você chega lá na frente é meio desesperador, cara. Tipo assim, é muito diferente. Eu até mandei no grupo do AT no dia do. Não lembro de que jogo, que é o time do São Paulo, né? Não sei se vocês já viram aquele meme, que é um cavalo desenhado. Não sei se o pessoal do chat viu, eu mandei para vocês. Que tipo, é um cavalo que começa desenhado profissionalmente, e aí no resto é uma criança da 5ª série que desenha a cabeça. É meio que o São Paulo, assim, ele começa lindo, aí chega lá na frente, mano, é bizarro, é muito. Nesse momento tá ruim o ataque do São Paulo, essa é a grande realidade. O Luciano, que hoje é o cara de referência de nome, vive uma fase ruim mais uma vez na temporada, não consegue fazer gol. E aí, sem o nome de referência do Luciano, sobra o Ferreirinha, acho que com mais intimidade com o clube e tal, que também vive mais de fases, né? Não é um jogador muito constante. Então, assim, ali na frente, de fato, tá preocupante de peças mesmo, não tem ninguém. Aí a foto, é isso mesmo. Ó. Aqui tá tipo Achei. Alan Franco, Arboleda, Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia. Aí aqui começa, tipo, Luciano, Rigoni, tadinho, gente. Mas é uma fase ruim do ataque de São Paulo. E assim, é complicadíssimo, né? Porque, pô, cara, eu entendo o São Paulo foi muito mal de não conseguir trazer um centroavante, fez o que pôde, só que, pô, qual que é a chance quando você começa a temporada? Você apostaria dinheiro em alguma casa de aposta que o São Paulo perderia os 3 por ligamento, seus 3 jogadores para jogar de 9? Ninguém apostaria isso. Então, assim, essas circunstâncias inesperadas também atrapalharam muito e é uma fase muito ruim. Mas também é aquilo, né? A gente cada vez sente falta, porque o Caleri estava numa fase mais ou menos, e o André Silva entrava e fazia gol. Aí o Caleri machuca, o André Silva vira o titular, aí ele diminui, ele continua sempre fazendo gol, mas aí ele diminui um pouco, porque obviamente quem joga mais faz menos gol.
Quem entra no segundo tempo e faz gol fica em destaque, mas quando você joga o tempo inteiro num time que é mediano, falando em desempenho, é normal você ter mais seca, né? Qual é o caso do Luciano. Aí agora o André Silva ficou mais ou menos, aí agora a gente sente falta do André Silva. Então é um eterno looping complicado que o ataque de São Paulo vive, mas é o que você falou, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O São Paulo tem a força do Morumbis. Eu até tinha feito uma pesquisa que perdi agora, sou muito burra. Ataque, mas acho que de 7 jogos do Crespo no Morumbis, onde ele está invicto, ele não perdeu nenhum jogo desde que ele voltou lá. De 7 jogos lá, 4 jogos foram com 2 gols de diferença. Então, assim, o São Paulo tem plenas condições de fazer esse placar. E além disso, aleatório aqui, tá mudando de assunto totalmente. Todos esses 7 jogos, o São Paulo fez pelo menos um gol no primeiro tempo, o que já ajudaria muito a vida do São Paulo. Então, assim, é uma fase. O time teve lesões, teve dificuldades e tal, mas condições de fazer mais de 3 gols na LDU o São Paulo tem. Mas precisa, obviamente, não deixar a confiança abalar pelos últimos jogos, porque de fato a fase muda muito, né? Nos últimos 4 jogos, uma vitória, cara. Não deixar isso abalar e entrar e fazer o seu melhor. O São Paulo tem plenas condições de fazer um placar bom. É isso, vejo dessa forma também. E aí, Fê, queria o seu comentário em relação a esse ataque do São Paulo, né? E se isso, de certa forma, te preocupa também, pensando nessa partida, que é um jogo muito importante, né? O São Paulo vai ter esse compromisso aí diante do seu torcedor. Tem esse fator psicológico que a gente estava comentando, né? Porque, cara, uma coisa é você, assim, jogar o jogo de ida em casa, talvez a gente fizesse 2-0 tranquilamente, não fosse uma grande questão, né? Mas ter a responsabilidade e a cera que vai comer também livre, né, com esse árbitro horroroso desse Alexis Herrera da Venezuela, árbitro péssimo também que vai estar no comando aí de campo dessa partida, é algo também para a gente ficar de olho, mas é isso, eu tô com a Pri, para mim tem que fazer gol no primeiro tempo, começo do jogo, e aí vira outra atmosfera, vira outra partida. Gabi, para a gente falar sobre essa questão do ataque do São Paulo, eu acho que é impossível a gente não ficar com um pouco de receio, ficar com um pouco de medo, até porque, cara, o São Paulo passou em 2025 por períodos que assim, machucava o São Paulo o torcedor do São Paulo criticava bastante o Caleri. Quando machucou, o São Paulino começou a ter noção da falta que ele faz. O André Silva, a mesma coisa, estava sendo bastante criticado. Agora que machucou, a gente tá vendo a falta que tá fazendo o André Silva. E, cara, era um jogador que tava em uma boa fase. A Libertadores do André é impecável. Ele vai muito bem, ele aparece em momentos cruciais pro São Paulo. Jogo fora de casa contra a Aliança Lima, ele aparece e faz 2 gols. Jogo de volta contra o Atlético Nacional de Medellín, gol nos primeiros 5 minutos. Então, era um jogador que beleza, pecava em muitos aspectos, principalmente na hora de fazer um pivô, na hora de segurar uma bola lá na frente. Isso, de fato, ele deixava a desejar. Mas, cara, em momentos cruciais ele apareceu e foi muito bem.